Bem-vinda, minha gente querida, muito bem-vindos a todos, a todo mundo, com paz, com alegria, com amor. Começamos as nossas leituras de hoje com o livro Canteiro de Ideias, psicografado por Chico Xavier, e a frase é de Emmanuel: ama e serve, nós todos somos filhos de Deus. Então, nós todos temos um compromisso com nosso Pai, nosso Criador, nosso Deus amado, de estarmos juntos uns com os outros, de nos amarmos, nos respeitarmos e assim ajudar uns aos outros. Então vamos para o Livro dos Espíritos, que a gente agora está no capítulo da Lei de Reprodução, falando sobre a população do globo. E a pergunta é sobre a população. Se a população, na progressão crescente que vemos, chegará a tempo em que ela seja excessiva na Terra? Não. Deus provê a isso e mantém sempre o equilíbrio. Ele nunca faz nada de inútil. O homem, que apenas vê um canto do quadro da natureza, não pode julgar a harmonia do conjunto. E a gente vê que a gente estava numa progressão muito maior nessa época, até mais meados do século XX, tinha uma progressão muito grande e de repente não, até por causa disso, a reprodução começou a diminuir. Hoje em dia tem muitos países que têm muito mais idosos do que crianças, do que gente nascendo, tem mais gente morrendo do que nascendo. E isso já faz um balanço, um contrabalanço aí da população. E de tempos em tempos também tem os problemas geológicos, alguns problemas que mudam a densidade da população mesmo. Não temos que nos preocupar muito com esse porém. Mas a gente também trata disso por nós mesmos, né? Graças a Deus, Ele está no comando disso também. Passamos então para a Gênese. E hoje a gente lê o finalzinho do capítulo São Chegados os Tempos, no item A Geração Nova e do próprio livro. Hoje a gente encerra a leitura da Gênese. Opera-se presentemente um desses movimentos gerais destinados a realizar uma remodelação da humanidade. A multiplicidade das causas de destruição constitui sinal característico dos tempos, visto que elas apressarão a eclosão dos novos germes. São as folhas que caem no outono, às quais sucedem outras folhas cheias de vida, pois a humanidade tem suas estações como os indivíduos têm suas várias idades. As folhas mortas da humanidade caem batidas pelas rajadas e pelos golpes de vento, para renascerem mais vivazes sob o mesmo sopro de vida que não se extingue, mas se purifica. Para o materialista, os flagelos são calamidades carentes de compensação, sem resultados aproveitáveis, pois, na opinião deles, os aludidos flagelos aniquilam os seres para sempre. Para aquele, porém, que sabe que a morte apenas destrói o envoltório, tais flagelos não acarretam as mesmas consequências e não causam o mínimo pavor. Ele compreende seu objetivo e não ignora que os homens não perdem mais
por morrerem juntos do que por morrerem isolados, visto que, de uma forma ou de outra, todos vão chegar a isso. Os incrédulos rirão dessas coisas e as qualificarão de quiméricas. Digam o que disserem, não fugirão à lei comum, cairão a seu turno como os outros. E o que lhes acontecerá? Eles dizem nada. No entanto, eles viverão a despeito de si próprios e se verão um dia forçados a abrir os olhos. Sim, porque quando eles abrirem os olhos, eles vão ver que a vida continua e tudo tem o seu objetivo nesta terra, sob a bênção de Deus. E assim nós terminamos o livro com essa mensagem de esperança de um novo mundo, uma nova humanidade, uma nova geração que se forma com a gente mesmo, que está se modificando, que está se regenerando e que vai transformar esse mundo num mundo de amor que Jesus nos prometeu. E assim nós terminamos as leituras de hoje. A trovinha de hoje que termina é a de Celeste Jaguaribe, do livro Trovas do Mais Além, psicografado por Chico Xavier. De toda a dor que conheço, a que me corta em pedaços é a dor de mãe carregando um filho morto nos braços. E vamos começar a nossa prece com uma mensagem de André Luiz, do livro Paz e Renovação, psicografado por Chico Xavier. Se você quer receber, procure dar. Se deseja o afeto do outro, proporcione apreço sincero a eles. Se quer auxílio, auxilie. Se espera compreensão, compreenda. Se algum de nós observa a presença do mal por fora, vejamo-nos por dentro, para saber se não estamos em condições de estendê-lo. Se você quer desculpa por suas próprias faltas, esqueça. Mas esqueçamos de todo o coração as faltas dos outros. Se a irritação nos destempera, silenciemos a palavra, até que a tormenta da ira passe. Se você não aprecia respostas desagradáveis, não faça perguntas irreverentes. Se sonha em se elevar, eleve também seus companheiros. Se dispõe de tempo a perder, ganhe tempo, no trabalho ou no estudo. Na essência, para se livrar da obsessão, é preciso se libertar da sombra, e ninguém se livra da sombra sem fazer luz. E aqui nós compreendemos a desobsessão mais do que o livramento das mais influências espirituais, a nossa própria libertação dos nossos problemas, das nossas deficiências, das nossas imperfeições, trabalhando nos analisando e superando o egoísmo que leva à incompreensão, a vaidade que nos leva ao destempero, enfim.
esses sentimentos básicos do egoísmo, da inveja, da vaidade, que geram todos os problemas que nós provocamos, de ira, de raiva, de incompreensão, de mágoas e de nos sentirmos desamados, de nos sentirmos revoltados, tudo por causa das nossas, principalmente por causa do nosso egoísmo. Então, quando a gente consegue começar a compreender o nosso próximo, ver o que ele pode estar sentindo, como é que ele reage, quais os sofrimentos que ele está passando. Então nós começamos a perdoar, começamos a aceitar o nosso próximo e a abraçá-lo com todo o nosso amor. Porque às vezes a gente tem que sofrer para poder entender o sofrimento dos outros. E é isso que a gente tenha passado nesta terra por muitos e muitos milênios, por centenas de anos pelo menos, centenas de vidas que temos, aprendendo a compreender o nosso próximo para podermos nos prepararmos, para podermos amar aos nossos irmãos como a nós mesmos. E o amor a nós mesmos é tirar esse egoísmo, porque o egoísmo é a nossa falta de amor, é a nossa dificuldade de nos compreendermos, de nos analisarmos. E por incongruente que seja, é assim que nós queremos ser amados porque não conseguimos nos amar. Queremos e estamos sempre nos sentindo incompreendidos, porque a gente não consegue se compreender. Então, à medida que a gente vai se aprofundando em nossa autoanálise, em nosso autoconhecimento, é que nós conseguimos nos compreender, conseguimos nos aceitar, conseguimos nos amar. E esse é o primeiro passo para o amor, para a compreensão e para a aceitação dos nossos irmãos. E assim, Senhor, é que nós te pedimos que nos ajude nessa empreitada tão importante das nossas vidas, que não precisemos sofrer tanto para aprender, que possamos aprender através do amor, através do seu amor, através da nossa fé em Ti, da nossa compreensão e aceitação da Sua vontade, e abraçar o nosso irmão com todo o nosso amor, transmitindo a eles todas essas vibrações de bem-estar, de conforto,
de apreço, de afeto, do mais sincero amor que temos em nosso coração. Te agradecemos, Senhor, porque começamos a compreender e queremos desenvolver cada vez mais o nosso amor por todo o mundo, por todas as pessoas, sem preconceitos, sem condições. O amor mais puro, o mais parecido com o seu amor, Senhor. Abençoa-nos a todos, que possamos abrir o nosso coração para o seu amor, para que possamos desenvolver o nosso amor. Obrigada, Senhor, que assim seja.